Olá, eu sou Luciene Cortes da Escuta que Abraça. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou com os cabelos presos, usando óculos e brincos, vestindo uma blusa com detalhes vinho, rosa e branco e estou sentada. Atrás de mim tem uma estante com livros, plantas, alguns enfeites e nas paredes ilustrações da Ju Germana Lúcia e do Breno Loese. Sejam todos bem-vindos a este canal. Nós temos as Segundas com Amorosidade e este é o livro que vamos falar do capítulo 7, que é a cura da ferida do abandono pela educação emocional. Esses vídeos são inspirados e as reflexões também sobre este livro, Amorosidade, a cura da ferida do abandono. Se é a primeira vez que você está chegando nesse canal, você pode conferir na playlist Segundas com Amorosidade todas as informações dos outros vídeos que nós fizemos. E hoje eu vou iniciar já com o primeiro parágrafo do livro, do capítulo 7. Viver amorosamente é um estado emocional interno que resulta no amadurecimento emocional adquirido nos desafios característicos das experiências relacionais. E vamos pensar, né, nas nossas experiências relacionais. Vamos fazer uma retrospectiva mesmo das nossas relações. Sejam elas com um período específico de tempo, né, ou aquela relação de trabalho como um trabalho temporário que a gente tem começo, meio e fim. Sabe quando começa e sabe quando termina. Até as relações que não têm esse marco temporal, que são as relações familiares ou as relações afetivo-íntimas mais duradouras, enfim. E o quanto essas experiências nos abastecem de informações emocionais. Porque nos relacionarmos está ligado automaticamente às nossas questões emocionais. Eu entro em contato com outra pessoa e a partir desse movimento eu consigo acessar uma parte que vai me dizer se esse encontro é saudável, se esse encontro ativa alguma parte minha adormecida, se esse encontro me traz uma sensação de bem-estar ou se esse encontro me oprime, enfim. Quando a gente está se relacionando, a gente vai acessando uma série de memórias emocionais. E são essas, né, memórias emocionais mais as já adquiridas e as que vão ser construídas nessas relações que transformam o meu estado emocional no decorrer da minha jornada. Então, se eu vivo amorosamente, se eu olho para esse momento, se eu olho para essas relações com esse estado amoroso, com esse estado de compreensão, com esse estado de que me relacionar tem a ver com o meu emocional, logo eu preciso olhar para as minhas emoções, eu começo a trilhar um caminho de retorno ao meu interno, de retorno a mim, à minha essência. E é sobre isso que a irmã se fala nesse capítulo, né? O título é A Cura da Ferida do Abandono pela Educação Emocional. O que é essa educação emocional? É olhar para mim. Tem um outro parágrafo que ela traz. Os estados de carência, quando superados, desenvolvem ampla capacidade de autonomia e autoamor, proporcionando a agradável sensação de autopertencimento, uma vez que houve o autoencontro que mata a saudade de si próprio. Estando em profundo relacionamento de satisfação com quem se é, pode-se viver com mais benevolência, compreensão e respeito a tudo e a todos, distanciando-se das cobranças. A sensibilidade para o amor passa a expressar-se com equilíbrio, é rica de amabilidade e ternura. A nossa língua portuguesa, ela é muito rica, né? Mas ela tem essas diferenças em termos de uma letrinha mudar tudo.
Coisas que em outras línguas a gente não tem. A gente tem uma palavra que pode ter ramificações aí com o que a gente quer dizer de acordo com as próximas palavras que vêm. Então, fica muito mais pelo verbo, muito mais pela ação do que só pela palavra sozinha em si. Já na língua portuguesa, não. Então, falando um pouco de língua portuguesa para a gente trazer esse lugar do emocional, porque também passa por isso, o alto com L e o alto com U. O alto com L, o A-L-T-O, ele fala sobre altura, sobre tamanho. O alto com U, A-U-T-O, ele fala de eu. Ele fala da nossa autonomia, do ser e estar meu. Então, quando a irmã se traz autonomia, auto-amor é o amor por mim, auto-encontro é o encontro comigo. O que mais ela traz? Auto-pertencimento, que é me pertencer. Ela está falando desse conjunto, de quando a gente faz esse passeio pelas nossas questões emocionais, e aqui ela falou do estado de carência. Quando há uma melhoria do estado de carência é porque eu comecei a me relacionar melhor comigo. Eu comecei de fato mergulhar nos meus estados emocionais e entender como eu me relaciono comigo. É a partir desse movimento de entender como eu me relaciono comigo é que eu consigo desenvolver o como eu me relaciono com o outro, como eu me relaciono para fora, por que é que eu me relaciono desta forma. Então é um convite para o autoconhecimento. E fica sempre no movimento interno-externo, interno-externo. Então não é uma passagem para individualização que leva ao individualismo. Individualização é identificar-se, é se olhar como um indivíduo. Individualismo é só eu como indivíduo sou importante. Então ela convida para esse lugar da individualização, do olha para si, entenda como que você se relaciona emocionalmente, porque isso também diz muito como você expressa esse movimento para fora, como que você se relaciona com o outro, como que você se relaciona com a sociedade, como que você se relaciona com a sua família, com seus amigos, nas suas relações afetivo-íntimas. Tem uma parte também que ela fala sobre o sentimento de rejeição quando é superado, para além do estado. Primeiro ela fala da carência, né? Depois ela traz da rejeição, que vai para os caminhos da autoaceitação. Então, novamente, né? Eu me aceitar, eu comigo, entendendo todas as dores e as delícias de ser quem sou, vou aceitando esse movimento, vou identificando quais são os meus limites, vou identificando quais são as minhas dificuldades. Então, eu não posso tudo, há coisas que de fato eu não vou conseguir fazer, ou há movimentos que eu faço ainda no automático, mas que eu não gosto, porém aceitá-los é o que vai me trazer para o movimento de como é que eu posso fazer diferente, até alcançar a valorização pessoal e o desenvolvimento dessa honestidade emocional. Então eu começo a me reconhecer, tô entrando num estado de rejeição. Tô entrando nesse estado de rejeição por quê? Por que eu tô com medo de ser rejeitado? Por que eu tô querendo controlar as coisas novamente? Ou vou para aquele estado de carência? Por que eu tô em sofrimento? Por que eu tô tanto querendo alguém que venha e diminua esta dor minha, ao invés de entrar no processo de entender por que é que essa dor está aqui e o que eu posso fazer comigo como agente de mudança e como eu posso pedir para o outro para também me auxiliar nesse movimento, para me ajudar nessa dor. Porque se nem eu entendo a minha dor, como é que eu explico para o outro que eu estou em estado de sofrimento e como é que eu peço ajuda para o outro? Tô com dor aqui, dor aonde? Não sei, só sei que é dor e você precisa me ajudar, mas eu vou te ajudar como? Esse é um processo terapêutico, né? Entender o que está acontecendo comigo,
Como que eu acesso essas dores para, a partir desse acesso, a ajuda vir com mais clareza, porque eu também vou fazer o pedido de ajuda com mais clareza. Eu vou entender qual que é a minha dor, o meu sentimento, para poder enxergar a minha necessidade e fazer este movimento. Ela traz muito do amadurecimento também, que quando a gente vai passando por esses estados, a gente vai ver, ela chama de vencer, né? Eu gosto muito de falar sobre superar. Ela traz as duas formas. Vence determinada postura, supera determinada postura, né? Ela fala de vencer do estado de solidão, superar medos, superar os sentimentos de rejeição, a carência, superar a ferida do abandono. Mas ela fala do amadurecimento durante esse processo. Esse amadurecimento está na habilidade em fazer um contato saudável com a sombra inconsciente e na gestão inteligente das reações emotivas a tudo que vem das pessoas e dos acontecimentos. Então a gente cresce para esse lugar. E é um crescer que não é um crescer hierárquico. É um crescer de... Sabe quando a gente vai fazer seminário, apresentar trabalho de escola ou de faculdade? Que quando a gente não mergulhou no assunto, ou quando é um assunto que é chato, a gente não gosta muito, a gente vai com muita insegurança apresentar. Já quando a gente conhece o assunto, quando a gente se debruçou na construção dele, quando a gente está feliz em fazer parte daquilo, a gente gosta, a apresentação é completamente diferente. Mesmo que tenha, né, ali para a gente se expressar, porque falar em público não é fácil. Então, mesmo que tenha um medo, mesmo que tenha uma insegurança, a gente consegue apresentar numa melhor forma. O mesmo é sobre o conhecimento nosso, o autoconhecimento. Ele funciona no mesmo aspecto, no mesmo sentido. Quanto mais eu me conheço, melhor eu me apresento ao mundo. Melhor também eu sirvo ao mundo. Porque eu entendo quais são as minhas dores, o que eu sinto como ameaças, quais são os meus medos. E aí eu passo a interagir com esse externo, entendendo que o externo também tem suas dificuldades, que também se sente ameaçado, que também tem seus medos. E eu começo a olhar para uma questão emocional mais acolhedora. Comigo e com o outro. Então é desse amadurecimento que a irmã se fala. E tem 4 perfis que ela traz informações sobre eles que para mim sempre fazem muito sentido, né? Eu falo muito de Hermance, porque o livro ele foi ditado por Hermance, mas ele foi escrito e psicografado por Vanderlei de Oliveira também. Então vamos trazer os louros também para o Vanderlei, né? Mas ela traz 4 perfis que são o carente, o rejeitado, o solitário e o medroso. Ela diz: o carente é alguém com largo potencial para ser amável. O rejeitado é alguém que prestes a entender que sua imperfeição é a melhor indicação de que há valores dos quais não se apropriou. O solitário guarda em si talentos sociais nobres a serem lapidados. O medroso é alguém chamado a tomar consciência de seus talentos que desconhece. Então, o convite do carente a ser amável, do rejeitado a prestar atenção em seus valores, do solitário a observar quais são os seus nobres talentos sociais, o como você se relaciona, e do medroso a tomar posse dos talentos que você desconhece. Eu acho fantástico essa ligação da Hermance, porque a gente navega por todos esses perfis, inclusive, né? A carência nos visita, a rejeição nos visita,
a solidão nos visita e o medo nos visita, de tempos em tempos em nossa vida, em maior ou menor grau, de acordo com esse mergulho em si, com esse reconhecimento de si, com essa apropriação da luz interior. Ela fala disso, né? Falta, às vezes, vontade firme nossa em focar na nossa luz interior e entender que há uma luz interna, sim, que nos auxilia e que ela também pode auxiliar o mundo. Mas para isso a gente precisa reconhecê-la. Então a gente não é todo ruim, todo sombra, todo desconhecido e pouca luz, pouca iluminação, pouca informação, pouco amor. Nós somos meio a meio. Eu trouxe em algum, ou foi no vídeo passado, enfim, em algum dos vídeos da amorosidade, de que antigamente se falava muito, né, sobre 95% dos nossos movimentos vêm do inconsciente e 5% do consciente. Eu, Luciene, acredito que a gente já não está mais nessa métrica. Também não estamos nos 50-50, mas eu acredito que com o passar dos tempos, quanto mais conhecimento e consciência a gente vai ganhando, menos a gente é dominado, né, e movimentado pela nossa sombra, pelo que tem lá guardado. E quando eu falo sombra, a gente às vezes encara como um lugar ruim, obscuro, mas não é. É como um lugar que a gente guardou por defesa mesmo, de alguns acontecimentos que tivemos aí na infância e na adolescência, até mesmo às vezes alguns traumas na fase adulta, que por dor a gente, o que a psicanálise chama de recalque, né? Freud trouxe isso como recalque, a gente recalca, a gente esconde. Por quê? Porque a dor é muito intensa e fica escondido até que a gente crie musculatura espiritual, energética, mental, emocional, para que isso venha para o consciente e a gente possa lidar com essa informação. Olhar para essa informação de forma madura e a partir disso observar a luz que também está ali dentro dessa sombra. Então, quando ela traz esses perfis, é mais ou menos esse convite que ela faz ao carente, ao rejeitado, ao solitário e ao medroso. Os perfis nos visitam de tempos em tempos, então ela está fazendo esse convite para nós. E tem uma parte que eu gosto de pensar que é sobre o otimismo. Ela fala de uma série de outros quesitos que trazem uma certa clareza para quem vem fazendo esse trabalho. E nessa frase que ela fala, esses quesitos, eu gosto de dizer, né, dessa positividade, ela pode aparecer como habilidade de anjos, né, de pessoas bem resolvidas. Parece às vezes que são pessoas para além do que está aqui, mas são conquistas talhadas por pessoas comuns que se interessam em ser alguém melhor para si e para o próximo. Então, quando a gente fala aqui, né, quando eu falo de otimismo, quando a irmã se traz essas características e traz com muita leveza e traz com muita vontade de que isso seja uma conquista de todos nós, é porque sim, nós podemos traçar, caminhar esse caminho e acessar essas informações. Isso não quer dizer que a gente não vai ter momentos de dificuldades, momentos de tristeza, momentos de alguns traumas que podem acontecer, ou até mesmo de injustiças. A gente vive num país que tem um grande abismo social e de identidades diversas e com identidades diversas, mas há a possibilidade da gente também olhar para esse lugar como agente transformador e não só como agente regulamentar ou agente de... Fugiu a palavra agora. Gente, é assim, a gente tá fazendo aqui, não tem roteiro, não. Tem algumas coisas que eu falo, não, mas roteiro eu não tenho, vou deixando vir para esse bate-papo ser o mais simples possível. Mas a gente deixar de ser agente acusador. A gente passa a ser agente transformador também.
Eu preciso, de fato, às vezes, ser um agente acusador para eu poder entender o que está acontecendo, para eu poder ver, para eu poder me indignar. Mas a partir dessa indignação, como é que eu faço o movimento? Como é que eu transformo isso? Como é que eu auxilio a mim e ao outro dentro dessa indignação? Uma pessoa madura emocionalmente oferece solidez aos seus relacionamentos, enriquecendo a convivência com posturas nobres, tais como ter reconhecimento e alegria com o brilho alheio, não reclamar das dificuldades, manter o humor estável, desenvolver afetuosidade nos gestos, buscar a discrição perante as faltas alheias, dizer o não sem agredir, entender as razões dos equívocos alheios, fazer o bem seja quem for, e outras tantas formas elegantes de tratar e colaborar com o seu próximo. Eu gosto muito de pensar nisso, né? De pensar em como eu posso ser agente transformadora de uma série de questões que eu acabo vendo. Uma por ser terapeuta, e eu acho que faz parte do meu processo como terapeuta, eu coloco isso como um quesito, né? De ser um agente transformador. Porque eu, como terapeuta, quem me procura é quem está em dor. E se está me procurando em dor, é porque quer uma transformação, quer sair desse estado de dor. E não sou eu que faço a cura da pessoa, da saída desse estado de dor. Eu auxilio na autocura, para que a pessoa faça a jornada e ultrapasse esse processo, vá para outra ponta da dor, que seria a força. Para fazer isso, eu preciso também fazer essa trajetória. Senão, eu não vou conduzir ninguém ou vou conduzir meio que num processo falso. Então, eu preciso passar por esse processo de transformação para auxiliar o outro nessa mesma jornada. E aí, esse capítulo me traz muito isso. Me traz muito essa reflexão de como que eu faço a minha trajetória, passando pelos meus processos internos, entendendo as minhas questões emocionais para auxiliar esse outro a fazer o mesmo por si e a ganhar autonomia. Amadurecer perante essa jornada desse trajeto de transformação. A entender que desta dor existe uma força e que essa força vai auxiliar, inclusive, a navegar por outros processos de dor e dificuldade que aparecerão. Porque a gente também não dá para ser ingênuo, né? Nós vivemos em uma dimensão em que sim, a dor, o estado de melancolia, a tristeza, eles fazem parte. Se eles fazem parte, como que a gente aprende a lidar com isso? Para que deixe de ser um peso, para que essa dor não chegue a um sofrimento extremo. E a gente consiga viver momentos de altinhos e baixinhos, ao invés de viver momentos de altos e baixos. E eu vou encerrar com o encerramento do capítulo, inclusive, de Hermance, que é: a maturidade emocional revela-se na capacidade de investigar a consciência mediante os conflitos que saltam os olhos da alma. Neles existe uma batalha entre a sombra e a luz, com o objetivo de gerar um novo homem ou uma nova mulher, com melhores e mais valorosas características emocionais, morais e espirituais. Vou trazer assim, com o objetivo de gerar um novo humano, com melhores e mais valorosas características emocionais, morais e espirituais. E é por meio dos sentimentos desse humano que tem acesso à sua própria consciência. Ela fala por eles. Escute os seus sentimentos. Que possamos então escutar os nossos sentimentos, cada vez mais mergulhar nas nossas questões emocionais e mergulhar não como um cutuco ou como a tábua de salvação para a nossa vida, mergulhar pelo prazer de se conhecer, pelo prazer de entender a nossa alma,
de cultivar a amorosidade dentro desse nosso belo jardim, que é o nosso interior. Que a gente possa fazer isso da melhor forma possível. Conte com a ajuda de profissionais, se assim necessário for. E venha também participar do nosso encontrão. Vamos ter aí a nossa primeira conversa com amorosidade no dia 4 de setembro. Será uma segunda-feira, às 20h30. Siga as nossas redes sociais. Eu venho com uma grande parceira fazer esse trajeto, que é a Márcia. Então vocês vão conhecer no encontro quem vai junto comigo aí puxar essas energias para que a gente possa, com amorosidade, ler esse livro, ter os nossos devaneios, filosofar sobre ele, aprender, entender como que a gente pode cada vez mais desenvolver a amorosidade em nós e multiplicá-la para que ela possa ganhar todos os espaços aos quais nós estivermos, porque é a nossa vibração que também faz a vibração do lugar. Até a próxima, nos vemos aí mais uma segunda com amorosidade e também no encontrão que será às segundas-feiras. Venha!